Êxodo capítulo 24, versículos 1 e 2. Estamos aqui no final da conversa de Deus com Moisés no monte. Então Deus manda que ele suba ao monte, claro, depois de descer, suba de novo. Ele fez várias subidas ao monte, e desta vez acompanhado de Arão. Vamos ver aqui. Disse também Deus a Moisés: sobe ao monte, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que uma história tão antiga como esta ainda seja viva para nós hoje, para o nosso dia a dia, para a nossa alma, para o nosso coração. Que a Tua palavra, de fato, é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, e que assim seja em nossos corações. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Então vejam aqui 3 níveis diferentes, variando no grau de proximidade com Deus, que Ele próprio Deus estabeleceu. Moisés se chegaria até o Senhor, até a presença mais imediata da manifestação do Senhor ali. Arão, os 2 filhos e 70 anciãos estariam com Moisés em cima no monte, sim, mas adorariam de longe, já diferente de Moisés. E o povo nem subiria ao monte, ficaria lá embaixo. 3 níveis, estabelecidos pelo próprio Deus. Ele escolheu a quem ele se revelaria mais, ou dizendo de outra forma, a quem ele iria permitir se chegar mais a ele, a relação, a aproximação iria ser variável. Agora, todos, até o mais simples dos judeus, lá embaixo, no monte, todos teriam acesso a Deus. Olhem bem isso. Todos poderiam agradar a Deus, cumprindo ou tentando cumprir a lei, obviamente, e antes disso, que é o mais importante, tendo fé neste Deus, tendo o coração contrito diante de Deus, esta soma da fé com o esforço em cumprir a lei, o tentar cumprir. Todos poderiam, então, agradar a Deus com a sua fé, com a sua tentativa de obediência à lei. Todos poderiam se relacionar com Deus, mas o quanto Deus se achegaria pessoalmente e se deixaria aproximar, isso iria variar de acordo com o critério pessoal dele. A Moisés, ele quis se revelar de uma maneira muito mais íntima, é evidente. E nós vamos ver isso em outra pregação, inclusive, numa intimidade que nos deixa até assustados ou admirados, como chegou ao ponto de Moisés e Deus se relacionarem. Arão, os filhos e os anciãos de Israel, Deus também queria que eles vissem a glória dele, um tanto quanto da glória dele, mas não tanto quanto Moisés. E ao povo, menos ainda. O povo viu muito, foi trovão, relâmpago, raio, tremor de terra, mas a visão que esses homens tiveram de Deus aqui, Moisés em primeiro lugar e os outros mais de longe, mas o que eles viram ali, o povo não viu.
Então, nós vemos aqui a soberania de Deus em exercício. Ele escolhe, primeiro, ele escolhe quem quer salvar. E segundo, ele escolhe quem quer ter mais intimidade. Com quem ele terá mais intimidade. Nós vemos claramente isso na história da igreja, homens que andam perto de Deus de uma maneira impressionante, de uma maneira que nos deixa, assim, muito admirados e meio questionando não, a palavra não é boa, questionando, meio perguntando, assim, maravilhados, não é questionando a escolha dele, mas a gente observa e tem alguns para os quais Deus se revelou de uma maneira muito... Eu quero dizer revelou, se achegou, porque eu não quero dar ideia que a revelação de Deus em si variou. Eu disse, a lei era para todos da época lá, e o evangelho é para todos aqui, hoje, a salvação é oferecida a todos. Então, quando eu falo da revelação de Deus em si, que é as escrituras dadas ao ser humano, de uma maneira muito especial aos crentes, é para todos. Então, mas eu quero falar mais da relação de Deus com o crente. Ele escolhe, ele decide, é uma questão da soberania dele. Mas, ao mesmo tempo, há o aspecto, como em várias outras áreas da vida cristã, o aspecto da busca pessoal de cada um. A Bíblia é claríssima em dizer, busque a Deus, se achegue a Deus, se aproxime mais de Deus. Sim. Em várias áreas que eu não vou detalhar, poderia, mas em santidade, até no perdido, busque a Deus, busque, se entregue a Cristo. Então, sempre, Deus deixa claro que Ele olhará, considerará, levará em conta o esforço humano, o esforço ou a atitude humana, ou algo que venha do ser humano. Mas eu quero focalizar aqui o aspecto da comunhão, da intimidade do crente com Deus. Busque, e poderia, aliás, acho que eu tenho feito isso, inclusive aqui, sempre, eu nunca perco a oportunidade de mostrar caminhos que as Escrituras indicam e sugestões, orientações, rumos, para buscarmos cada vez mais a intimidade com Deus. Certo? Mas aqui, hoje, nesse contexto, eu quero enfatizar a soberania de Deus, em que Ele escolhe alguns para serem mais íntimos dEle. Isso não deve nos animar e nem deve nos deixar perdendo tempo, pensando, será que o fulano foi escolhido para ser mais íntimo de Deus do que eu, ou a irmã Cicrana, ou o místico lá da época tal, será que ele era ultra espiritual, ou Deus escolheu de uma maneira especial, ou nem salvo ele era, porque tem algumas heresias aí que eu tenho lido, o fulano, o cicrano, isso é muito complicado, e nós não vamos perder tempo nos comparando com outros para saber se aquele é mais ou foi menos escolhido por Deus para essa intimidade. Não interessa isto, mas saiba que nós sempre estamos tratando com Deus soberano e que escolhe tudo, determina tudo, mesmo contando e querendo e nos exortando para que nós tenhamos iniciativa para com Ele, mas é Ele que define, é Ele que decide. E Ele dá paz no coração de cada crente. Então, se você está angustiado porque acha que o fulano ou o da biografia tal que você leu era mais íntimo de Deus do que você, vai ficar angustiado e tem alguma coisa errada.
Porque se você está buscando a Deus com a seriedade que você pode, e com a vontade de se chegar mais a Ele, intensa, deixe com Ele. Deixe que Ele regule o quanto Ele vai lhe permitir ser um Moisés, ou ser um ancião, ou ser um lá de baixo. Estou dando a ideia do monte aqui lá embaixo. Ele resolve isto. Mas seja como for, um do povo lá embaixo, que não estava em cima do monte, e ele tendo fé em Deus, confiança em Deus, e tentando cumprir a lei que recebeu lá de Moisés, e levando a sério esse Deus, com certeza ele vai ter muita paz no coração dele, e ele vai ter intimidade com Deus, que Deus permitir que ele tenha, e vai ter tranquilidade. Então, se é um motivo de angústia, de requietude, não é muito saudável. Agora, se é para ter desejo, dizer que coisa linda que este homem aqui está dizendo que tinha com Deus de intimidade, esta senhora, essa irmã aqui, 200 anos atrás, 500 anos atrás, que eu estou lendo o livro dela e tal, ótimo. Se serve para lhe incentivar, e se a vida dela ou dele vai lhe ajudar a traçar caminhos para você chegar mais perto de Deus, ou tentar chegar mais perto de Deus, excelente. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Tá bom? Agora não vá se angustiar, mas desejar intensamente, sim. E ser um pouco inconformado com o grau que você atingiu, eu acho também que sim. Minha opinião aqui é que você busque, nunca cesse de buscar a esse Deus. Mas é interessante lembrar como ele estabeleceu esses limites aí, repetindo que a salvação em Cristo é a mesma, o perdão dos pecados é o mesmo, o céu para onde nós vamos é o mesmo, Nova Jerusalém, onde iremos morar, é a mesma, mas os galardões não serão. A proximidade com Cristo, não creio que será. Já entro num terreno que eu não tenho autoridade para falar, as Escrituras não falam mais muito, mas que é evidente que haverá graus de comunhão com Deus e graus de gozo espiritual no céu, é. A Bíblia deixou isso claro, não como é, mas que é. Como haverá graus de sofrimento no inferno. A Bíblia também indica claramente, não sabemos precisamente como, e nem queremos saber, né? Mas no céu haverá níveis de gozo diferentes. Então, faça o que está na sua mente, na sua consciência, na sua capacidade de volição ou de desejo de buscar esse Deus o mais que você quer. E isso eu acho que é um ponto crucial na vida cristã. E Deus vai saber muito bem, nenhum de nós sabe, mas Deus sabe a sua capacidade de buscá-lo. Se está em 80%, 90%, 50%, não sei. O quanto você, de fato, encara a sua aproximação pessoal com Deus, se isso é algo importante para você, quem é que vai saber? Talvez nem você saiba de uma maneira perfeita, embora se alguém vai saber humanamente falando, é você, lógico. Mas Deus vai saber. E Ele vai levar isso em consideração. E a Bíblia está advertindo o tempo todo. Vigiem, examinem. Olha o que vocês vão fazer com a vida de vocês. Não perca tempo. A vida é curta, é como abrir e fechar de olhos. É uma flor linda hoje, amanhã está murcha. Todo o tempo advertindo. Vamos, já basta o tempo que nós passamos os nossos pecados. Pedro advertindo. O tempo todo. Aí chega o crente e não está muito preocupado com isso, não. Lê a Bíblia dele, tem suas orações, e vai para os cultos, e olhe lá. Então, está tudo muito bem. Já está salvo, então, tá bom. Lá no céu, talvez vai ter surpresa.
no céu, é crente, é salvo, mas poderá ter surpresas. E eu já ouvi pessoas dizerem, com um jeito assim, parece que muito espiritual, mas que para mim é o contrário. Para mim, estando no céu o suficiente, posso ser o último dos últimos, lá na rebarba, lá, mas estando no céu já é suficiente. Tudo bem, é suficiente mesmo. Mas você está satisfeito de estar na rebarba da rebarba, se é que podemos usar esse nome para o céu, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você está desprezando a possibilidade de você ter no céu uma maior intimidade com Deus, uma maior aproximação ao trono de Cristo, um cargo mais elevado na hierarquia, que muito provavelmente haverá. Você não está nem aí se você vai ser soldado ou coronel, não está nem aí. Importante é que esteja no céu. Por um lado, tudo bem, você está certo, está valorizando muito o fato que você vai para o céu, ok, mas isso mostra uma miopia espiritual muito grande. O que importa é estar no céu. É isso que Cristo espera de um discípulo pelo qual derramou o sangue dele. Não, sofrendo um pouquinho por ele lá está razoável. Não, eu tenho que pagar pelo meu sangue, eu tenho que morrer por ele, é o máximo. Eu não posso dar mais o máximo, eu não posso dar mais do que meu sangue pelo fulano. Eu morri para salvá-lo, eu dei o máximo. E você acha que Cristo vai se conformar com o seu mínimo? Estou nem aí, onde é que eu estarei no céu, contanto que esteja no céu? Não, meu irmão. Que você já está no céu, amém, graças a Deus, vibre, pule de alegria, claro. Mas se conformar de uma maneira, desta forma assim, quase desprezando a possibilidade que você tem através da sua saúde, dos seus dias, da sua mente, da sua inteligência. Estou vendo pessoas queridas dizerem, minha memória, não me lembro mais de nada, é triste demais. Vocês conhecem pessoas assim, familiares, amigos, você tem memória hoje, e gente que mal consegue se levantar de uma cadeira, ou por causa da idade, ou por causa de um problema físico, e às vezes que você saltou dessa cadeira aí, igual um cabrito, com toda a saúde, energia, você fez o quê com tudo isso? Sua inteligência, seu dinheiro, pouco ou muito, você usou seu dinheiro para conquistar algumas coisas celestiais? Lucas 16, não vou nem explicar, que é que eu vou longe mesmo. Mordomo infiel, parábola do mordomo infiel, misteriosa, meio difícil até de entender, usar dinheiro para as coisas do alto, usar as coisas da terra aqui, para as coisas, ligar, quando tem ligação, tem. Algum tipo de ligação tem. Eu pensei que era zero, pastor, não. Você acha que as suas ofertas a Deus, a sua ajuda aos irmãos, isso é material. Você acha que isso não tem ligação nenhuma com as coisas celestiais? Com seus galardões? Tem, é muito. Então não é terra aqui e céu ali. É isso que eu aprendo do meu pastor lá. Mas esquece, seu pastor, vá para as Escrituras. Tem a hora de separar o que é da terra e o que é do céu. Tem a hora de dizer, é invertido, os valores são invertidos. O importante são os celestiais, o importante são os espirituais. Sim. Mas agora jogar fora tudo, o americano gosta muito de dizer, né? É que dá o banho na criança e vai jogar a água suja da banheira e joga o bebê junto. Né? É a expressão que eles têm, usam demais isso. Acaba jogando fora o que não é para jogar. Né? Ao jogar água fora, lavar o menino junto. Pega de volta. Então não podemos fazer isso. Entenda as Escrituras e saiba valorizar o que é da terra aqui, o que Deus tem lhe dado aqui, para as coisas do alto, enquanto você tem cabeça. Você tem memória, você tem juízo, você tem lucidez, você tem saúde, você tem perna, você tem olho, tem para ver, para enxergar. Ainda mais quando está na véspera de uma operação de catarata, eu digo isso com mais gosto, tem que estar tudo meio turvo. Pois é, houve uma época que não era assim, não. E aí vamos, e cada um com seus problemas, suas dificuldades,
E a vida passando, e a vida passando, e a eternidade esperando lá. E Cristo disse, juntem tesouro no céu. Mas, Senhor, eu não sabia que era assim. Sabia. Você sabia. Eu não poderia ter falado de uma maneira mais clara, mais contundente do que eu disse. Vocês, afinal de contas, queriam o quê? Que eu dissesse o quê? Não ajuntais tesouros na terra. E ainda disse o motivo. Ajuntai no céu, que não tem traça, não tem ladrão, ajuntem lá. Eu disse. Vou preparar lugar para você lá. Você tem um lugar lá. Tem lugar, tem conta bancária, tem tudo lá, você vai ter tudo lá, um banco diferente, é tudo diferente, mas de muito mais valor, muito mais especial, mais forte. E nós aqui, conformados em ser um do povo lá embaixo. Esta conformação tem um aspecto saudável, não adiantaria alguém do povo lá, eu queria ser Moisés, não adianta, Moisés é Moisés. Por que Deus não escolheu o meu pai, escolheu Moisés, o meu avô? Então, não, isso não. Mas um do povo lá, dizer, tudo bem, eu não sou filho de Arão, não subi. Não sou ancião, não subi. Não sou Moisés, não subi mais do que os outros. E estou aqui embaixo, estou. Mas dos daqui de baixo, eu vou ser os que levam a sério. Não vou dizer que vou ser o melhor, tá? Isso não é bom, essa comparação eu não acho. Mas dos que estão aqui, eu estarei extremamente interessado em crescer no meu Deus e chegar o mais perto dele que eu puder. Tudo bem lá com Moisés, ele tem as responsabilidades dele, os pesos dele que ele sabe. Os anciãos, Nadab e Abiú morreram, inclusive porque foram profanos. Mas preste bem atenção no que você vai fazer com a sua oportunidade de ter mais comunhão e intimidade com Deus. Versículos 3 a 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então Moisés desceu, né? Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias. A outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança, o que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então, Moisés mais uma vez falou ao povo o que nós chamamos de o livro da lei, que ele tinha falado logo depois dos 10 mandamentos, agora disse que ele registrou e leu de novo, agora de uma maneira formal, fazendo uma aliança, sendo mediador da aliança entre o povo e Deus, falando de Moisés. Novamente o povo disse que ia fazer tudo direitinho. Moisés erigiu um altar, tudo ainda muito antecipatório ao que viria da lei, das instruções, tudo de altar, sacrifício, sacerdócio e tudo, que vemos nos começos de tudo. Um altar com 12 colunas, cada um representando uma tribo de Israel, como vimos aqui. Mandou jovens oferecer os holocaustos. Curioso, porque jovens não explica, não fala. Mas seja qual seja o motivo, é muito gostoso, agradável ver jovens participando aqui do início da vida religiosa de Israel, ainda no deserto mesmo, que fica um exemplo aqui para os jovens em termos de serviço a Deus, serviço a Cristo. Lá estão eles sendo mencionados, não sabemos exatamente por quê e qual
o motivo que Deus teve. Agora vai entrar uma parte que eu vou deixar para a próxima pregação, um pouco árida, mas extremamente importante, eu creio, para o aprendizado de vocês. Vai falar de sangue. Vocês viram aqui que Moisés pegou o sangue daqueles animais sacrificados e dividiu em duas partes. A primeira parte, ele jogou, salpicou sobre o altar e as peças que tinha lá, para santificar o altar em si. Alguns querem ir mais fundo, discutindo qual o sentido do altar, representava o quê? Uns acham que o altar representava Deus, enquanto o povo era o próprio povo e tal. Outros, não, Deus estava no monte, mas acima, pelo menos na sua manifestação ali, o altar pode significar a presença de Deus ou coisa assim, mas não era o Deus ali. Então, vão longe nisso aqui. Mas não será o nosso caso, mas simplesmente Moisés santificou o altar, onde foram sacrificados os animais, e ele sacrificou o povo, aspergiu, ele jogou o sangue sobre o altar, sangue dos animais mortos nos sacrifícios, 2 tipos de sacrifício aqui fala, já quase que prevendo o que Levíticos iria ensinar, Êxodo, depois Levíticos, holocaustos e ofertas pacíficas, não vou entrar em detalhes, mas eles fizeram esses 2 tipos de sacrifícios, os jovens especialmente, representando todo o povo, e Moisés então separou em 2 bandas, 2 partes, aquele sangue. Aspergiu o altar e aspergiu o próprio povo. Eu poderia simplesmente continuar o texto e ir para frente. Em termos de história, está falado. Foi isso aqui que Moisés fez, e o povo gostou, aprovou, prometeu cumprir tudo. Infelizmente, ficaram muito longe disso. Logo depois estavam tropeçando terrivelmente, mas é outra história. E pronto, então vamos continuar com a história de Moisés lá e do povo pé do monte e tudo. Mas eu me sinto na obrigação de parar aqui, na próxima pregação, e vamos explorar um pouco esta questão desse sangue, que é uma oportunidade espetacular de nós irmos um pouco para Hebreus e fazermos comparações aqui, olhar, porque lá fala muito em Hebreus, Novo Testamento, o que eles fizeram aqui. Ele fala, ele ensina claramente. Então é hora de um pouquinho de carne para vocês, para todos nós, no sentido de entendermos um pouco mais essa questão do sangue de Cristo, e da relação com os sacrifícios. Como eu disse, é um pouco árido, mas, gente, é a base da nossa salvação. Acabamos de falar na comunhão com Deus, no fato de sabermos, por sermos crentes, que estamos no céu. Pois é, mas a base está aqui, sangue derramado, um sangue literal do Senhor Jesus Cristo. E antes do sangue dele, milhões de litros de sangue proveniente de animais, vários tipos, todos, sem exceção, apontando para o sangue de Cristo. Isso é bonito demais, misterioso, talvez até um pouco repugnante quando se pensa na quantidade de animais mortos, de sangue melando o chão, sangue já solidificado, e tudo é meio estranho, o cheiro de sangue é forte e tudo, mas é assim. Então o crente precisa da base teológica para o fato impressionante dele poder dizer, pois é, eu sou pecador, grande pecador, e estou salvo, vou para o céu, estar diante do Deus Todo-Poderoso, santo, santo e santo. Eu vou para lá. Como é que pode? Explique isso. É magia? É sorteio? Não. Foi algo que aconteceu. E que foi muito forte, doloroso, e acho que a gente deve aprender isso
ou reaprender, ou relembrar, porque é a base. E se todo dia um crente ora assim, todo dia, Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo teu sangue. Ou, Senhor Deus, meu Pai, obrigado pelo sangue do teu Filho, que foi derramado por mim e jogado sobre a minha alma. Todo dia, se você disser desta forma, está correto. E mesmo que você não diga, meu irmão, minha irmã, pense e considere e agradeça, porque é assim. Você vê que não tem nada a ver, no momento desse é que a gente vê que não tem nada a ver com a religião que nasceu, com a prática disso ou daquilo. A salvação depende da relação que alguém tem com aquele sangue ali. Vamos orar, que Deus nos abençoe. E próximo domingo nós vamos entrar mais fundo nessa questão do sangue. Em nome do Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela intimidade que nós podemos ter conosco. A medição da intimidade fica contigo. O tamanho da intimidade, a dimensão é contigo. Mas nos cabe, e como nos cabe, Senhor, ou no pé do monte, ou em cima do monte, ou bem pertinho de ti, como só Moisés chegou. Não importa o lugar que tu nos colocaste e nos reservaste, mas tu espera de nós um esforço muito grande, uma decisão para chegarmos o mais perto possível de ti e do teu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.